pessoal, meu nome é Tamiris Rezende, sejam muito bem-vindos. Em homenagem à Semana da Qualidade, hoje a gente vai trazer aqui uma temática super interessante, que tem ganhado força, né? Vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. E aqui comigo estão duas colegas que, na minha opinião, são extraordinárias, são do setor de qualidade, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Se apresentem aí, meninas, fala pro pessoal um pouquinho de vocês. Vamos lá. Eu sou Evelyn Schweigert, nós vamos falar sobre inteligência artificial. Nós trabalhamos e utilizamos essa ferramenta, mas eu quero saber das meninas aqui, como que vocês usam essas ferramentas no dia a dia de vocês? Fala pra gente. Olá pessoal, sou a Jenny Brandão. Evelyn, eu ainda tenho resistência a utilizar a inteligência artificial, mas pelo que eu já tenho estudado, eu sei que a gente consegue montar documentos ali dentro, então eu sempre utilizo como exemplo o procedimento. Certo. Então, se no procedimento, eu quero um procedimento e eu tenho meu escopo, eu sei de que é o procedimento. Então, coloco ali dentro qual é o escopo, qual é o passo a passo que eu quero, as principais informações e o chat consegue montar um procedimento para mim. E aí, a partir disso, eu faço a análise, mas eu sei que dá para fazer outros documentos também para ajudar na gestão da qualidade. Sim, então, meninas, eu confesso que eu ainda utilizo com muita moderação. Eu tomo alguns cuidados, porque como vocês, como a Jenny contou aqui, você precisa saber avaliar e analisar os dados que o chat está te fornecendo, né? O chat GPT é uma das ferramentas, mas existem outras. Sim. Eu dei esse exemplo. Porque senão você erroneamente aplica aquilo dentro da tua empresa. E mesmo que ela aumente a veracidade, que é o que eles fornecem, a ferramenta nos fornece aumento de veracidade, o tempo é otimizado com isso daí, você precisa aprender a fazer essa avaliação antes de aplicar esses conceitos. Mas, Tamiris, a gente pode personalizar essa forma como a IA ela vai te atender. Verdade. Então, você pode subir informações para que ela tenha esses dados e ela consiga já ajustar a sua realidade. Então, por exemplo, você pode subir um procedimento de gestão de documentos e registros, né? E você pode subir o próprio resumo, as etapas desse procedimento que a Jenny falou, quais os registros que você já usa, você informa a inteligência artificial e pede para que ela monte, ela organize, ela vai juntar todas essas informações. Ela pode desenvolver tabelas para você. Então ela analisa esses registros também? A análise já é um pouco mais complicado, mas é importante, por exemplo, depois que ela te dá essa devolutiva, né, você te dá esse resultado, você pode, por favor, incluir os registros A, B e C dentro desse procedimento. Você vai personalizar, você vai complementar a informação, você faz essa análise que você falou e inclui, insere essas informações. Então, esse exemplo que a Jenny trouxe é dois, né? Dois. Mas a gente pode usar, aí eu poderia listar uns 3 ou 4 atividades. É possível aplicar para avaliação, análise dos indicadores de desempenho, você acredita? Com certeza. Você pode trazer os resultados, a sua meta, até a sua própria imagem. Você sobe a imagem e pergunta para ela, tá atendendo? Não tá atendendo? E ela vai te dar até uma tendência. Não tá a partir do mês tal até o mês tal, não está atendendo, e vai te perguntar, te sugerir, porque ela sempre está alimentando ali a sua curiosidade, né? Vamos dizer assim. Ela vai te perguntar quais são as ações, ou você quer montar um plano de ação? E aí você diz que sim, diz que não, às vezes não é isso que você quer. Né? E quanto às não conformidades e oportunidades de melhorias, você acha que a gente consegue utilizar a ferramenta também? Sim, colocando lá a não conformidade, ele consegue te direcionar até para um plano de ação. Da sua não conformidade ou da sua oportunidade. Uma coisa que eu acho interessante, que a gente fala da questão do ganho de tempo, principalmente nessa questão que você falou, na análise. Sim. Nessa parte, né? Primeiro você escolhe a ferramenta que você quer usar. Análise dos indicadores? Não, das não conformidades. Isso. Você tem um problema, tem uma não conformidade, uma situação ali não atendida, e aí você pede para que ele analise. Sim. Você traz os dados, você já direciona ali mais ou menos para o que você percebe, né? Que você pode seguir naquela direção. E aí ele vai fazer assim um porquê. Então você não precisa mais ficar. Por quê? Por quê? Por quê? Você faz o primeiro porquê e ele desenvolve o restante.
Isso é um ganho de tempo A enorme. gente estava conversando aqui um pouquinho antes e surgiu uma dúvida, uma questão super importante, principalmente nós que somos auditoras, como que a gente vai ter essa percepção dentro de uma empresa, auditando qualquer que seja o processo, de que a empresa não está utilizando a ferramenta para mostrar uma evidência objetiva feita na inteligência perfeita para o auditor, né? Como que a gente vai ter essa sensibilidade de identificar que aquilo dali é a realidade? É muito importante. O que a gente tem que ver realmente na prática. Se na prática aquele procedimento está sendo aplicado. Não adianta o procedimento estar perfeito, mas não ser a realidade ou a cultura da empresa que está sendo auditada. Sim, entendi. Verdade. Então, a gente falou de alguns pontos positivos, né? Mas tudo tem também o seu ponto negativo, eu acredito. Sim. E o que vocês conseguem pontuar, identificar aí como ponto negativo da inteligência artificial? Para trazer aí pra gente. Bom, eu acredito que você não fazer uma análise adequada, você pegar um resultado perfeito e querer aplicar, né? Sim. Só que essa análise ela precisa acontecer, porque a inteligência ela não tem todos os dados, ela não conhece ali aquele cenário. Ela vai pegar dados que foram alimentados ali por vários outros usuários, vai juntar e vai te dar uma sugestão. Sim. Então, essa avaliação errônea, ela pode ser bem crítica. Você pode apresentar um resultado errado. Sim. A inteligência artificial, ela não tem sentimentos, né? Sim. Então ela não conhece a cultura, ela não conhece o propósito, e isso tudo a gente percebe dentro dos documentos quando você está fazendo uma auditoria. Então, enquanto você coloca lá para fazer um procedimento, você tem que analisar exatamente isso, se está na realidade, se está adequado à cultura da organização, ela não é sensível à cultura. Então, isso é um ponto negativo, Sim. realmente. E um segundo que eu vejo também é a dependência excessiva que causa nas pessoas. Foi um ponto, inclusive, que a gente estava discutindo, Sim. que você falou que as pessoas têm preguiça, começam a ter preguiça de de pensar, e tudo ela vai buscar lá Isso. no... na Perdem a criatividade e a imaginação Sim. de coisas novas. Porque como é um consolidado de dados que já existem, quando você precisa desenvolver uma coisa criativa, uma campanha nova, uma rotina ali voltada para aquele propósito da organização, como a Jenny falou, você fica sem ideia, porque você está ali só buscando coisas que já dependência existem. excessiva que leva à perda de habilidade humana também, né? Agora tem um outro ponto, que é aquele ponto de... Aquele ponto. Um alto custo, né, gente? Realmente, qualquer ferramenta, qualquer tecnologia que vá ser implementada, ela tem um custo, Sim. né? Então, dependendo do que a empresa vai buscar, o que ela precisa, na necessidade dela, e ela for utilizar de uma ferramenta, seja ela qual for, ela tem um custo, e muitas das vezes um custo alto para ter essa manutenção. Sim, né, dessa inteligência artificial. Pô, gente, bem legal isso daí, né? As aplicações são muitas, né, tem os seus benefícios, os seus malefícios, tem o seu custo, né, como a gente falou aqui, mas assim, uma coisa que a gente não pode negar é que isso veio para ficar. E uma das preocupações que as pessoas têm é se vai substituir, né, a questão das pessoas. Né? Você acha que isso pode acontecer? Eu acho que o olhar humano não será substituído. O que vai ter, obviamente, com a inteligência artificial é esse aumento da capacidade, a oportunidade de decisão. Mas você precisa se reinventar como pessoa, estar preparado exatamente para conseguir utilizar essa ferramenta, porque senão também ela não faz sentido nenhum. Então eu acho que a educação, a busca de informação, como eu falei, reinventar, estudar, buscar aplicações. Exatamente. Você conseguir se manter nesse mercado, né? Você como auditor, como consultor, né? Quando você parar para pensar se você vai ser substituído ou não por um robô. Então, o conselho que eu dou, não é conselho, né? Mas a mensagem que eu trago é isso, para sempre estarmos nos reinventando para não sermos substituídos por robôs, né? E depois dessa conversa, você acha que vai usar mais? Você pretende aplicar em outras coisas? Eu acredito que nós vamos utilizar cada vez mais
né? Eu acho que vai ser muito usual. Sim. Vai ser algo que aqueles que têm um pouco de receio de utilizar, né, principalmente as pessoas de maior idade, vão ter que se adaptar, né, vão ter que buscar informação, conhecimento, porque a tecnologia, a inteligência artificial já chegou. Tá? E a gente precisa se adaptar a isso. É isso aí, meninas. Agora, a grande dúvida, esse nosso bate-papo aqui, ele é real? Utilizado pela IA? Será que nós somos da inteligência artificial direto para vocês? O que vocês acham? Somos uma imagem. Tchau, gente. Gente. Obrigada. Tchau, tchau.